Olá, acompanhe agora a terceira parte da entrevista com José Couto Ferraz. Tocar de maneira nenhuma e não há absolutamente necessidade disso. O relacionamento é todo de ordem psíquica, entre doutrinador e médium. Porque, inclusive, quando o doutrinador, por inexperiência ou por uma atitude inconsequente, que pode também acontecer, tocar no médium, ele pode provocar um choque que vai perturbar o sistema nervoso do médium. O médium está em um estado de excitação nervosa e uma corrente eletromagnética do doutrinador passando nesse momento para o médium, há um choque energético de consequências prejudiciais ao próprio medianeiro. Um doutrinador que se aproxima demais do médium, com essa postura, ele às vezes se contamina com as energias do comunicante. E isso não é recomendável. Por isso, o médium deve ser controlado pelo doutrinador no timbre de voz, um pouco à distância. O doutrinador deve ter cuidado de não entrar no campo da aura do médium de maneira nenhuma. Porque ele próprio vai receber o influxo da energia mediúnica e às vezes pode se descontrolar. E perde a conexão no diálogo, fica totalmente perturbado e é um desastre para o atendimento à entidade comunicante, né? Inclusive, ele pode entrar numa fase muito perigosa de discussão com a entidade comunicante e não se dá conta. Ele fica tão impregnado das energias do comunicante que entra em discussão e é uma verdadeira batalha campal dentro da sala mediúnica. Porque ele sabe que o doutrinador pode ser desajustado emocionalmente. Essas entidades são perigosas. São espíritos que são preparados por técnicos no mundo espiritual, que vêm à nossa reunião para esses momentos de ensaio socorrista para a vítima e também a benefício do próprio espírito comunicante. Porque, na realidade, esses diálogos longos nós só observamos na literatura espírita por especialistas no assunto, como é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E a gente vê os longos os longos diálogos que ali são possíveis e que cada um fala no momento adequado. Por quê? Porque existe um ambiente adequado para que isso aconteça, né? Já no campo físico, as coisas são mais dificultosas pelos próprios participantes, que na maioria das vezes não se preparam convenientemente para o momento dessa tarefa tão dignificadora para o movimento espírita como é a prática mediúnica. Um grande número de pessoas que estão dentro da sala mediúnica não era para estar. Eles deviam estar estudando o espiritismo, frequentando as reuniões públicas doutrinárias, se oferecendo para a prática da aplicação da bioenergia, para o atendimento fraterno, ser um atendente fraterno, ser um palestrante, mas não entrar e compor uma equipe mediúnica
sem esse interesse realmente de seguir as instruções que estão dentro das obras. Filomeno de Miranda, no seu livro Grilhões Partida, ele apresenta as características dos elementos que compõem um grupo mediúnico. Não é por falta de instrução do mundo espiritual, é falta de estudo. Tem um momento adequado. Se aplicar passes antes dessa circunstância, ao invés de facilitar, vai prejudicar. Às vezes vai afetar a corrente mediúnica que está sendo dirigida para o processo da comunicação. Tem doutrinadores que, antes de ouvir da boca do médium o que é que o espírito está necessitando, ele já começa aplicando o passe. Então isso é totalmente inadequado e prejudicial, diga-se de passagem. O passe só é admissível quando o doutrinador verifica que as energias do comunicante estão desajustando o controle do médium. Nas comunicações, quando ocorre, isso é perfeitamente viável ser identificado. Aí ele aplica o passe para ajudar a reharmonização do médium e também para socorrer a entidade comunicante. É um socorro duplo que os passes, dentro da prática mediúnica, podem oferecer no momento adequado. Outra coisa é a oração. Dialogadores que as primeiras palavras que eles deixam escapar dos seus lábios é: ore, meu irmão, ore, venha na paz de Deus. Isso é terrivelmente prejudicial. A primeira coisa que o doutrinador tem que se educar é saber ouvir. Primeiro ouvir, está no nosso livro, Qualidade na Prática Mediúnica. É uma característica imprescindível para o dialogador, o doutrinador. Primeiro ele ouve, mas ouve e deixa o espírito falar um tempo necessário. Quando ele realmente identificar o móvel da comunicação, aí ele tem que utilizar uma técnica de tomar da boca do médium a palavra e começar o processo do diálogo. Responder com frases objetivas, às vezes com uma, duas palavras. Não precisa querer ensinar espiritismo naquele momento ao comunicante, porque a maioria deles nunca ouviram falar de espiritismo, estão ali quase que de uma forma constante e nunca sabe que está dentro de uma reunião mediúnica. Não se preocupar em dar informações excessivas, que isso ainda é uma cultura nossa aqui no Ocidente. A gente fala muito, fala demais. Então tem que ouvir, deixar o espírito fazer a catarse verbal, porque já é um tipo de terapia. Depois, no momento adequado, ele começa a tirar essas fixações que o espírito traz. O espírito que realmente dirige as nossas reuniões aqui, João Cleofas, ele tem uma mensagem que ele fala vínculos. E em uma das nossas reuniões, porque nós lemos as mensagens deles que é recebida por Divaldo psicofonicamente. Nós preferimos que isso seja feito como primeiro momento de instrução para a equipe. Se algum espírito quiser dar uma comunicação, sempre na nossa reunião a gente deixa para o fim. É no final. Porque não é que a gente obrigue a toda a comunicação
mediúnica seja de mentor. Tem que ser o mentor que ache o momento adequado e encontre as predisposições vibratórias do médium para que isso aconteça. Então, na nossa reunião, nós temos esse cuidado. E, às vezes, quando algum médium ensaia que ele dá comunicação no meio, na nossa reunião de avaliação que a gente faz em outra sala, a gente chama atenção. Olha, controle-se, porque isso pode ser animismo. Mentor não dá comunicação enquanto os desencarnados estão se comunicando. Então, isso só aconteceu na nossa reunião depois de 9 anos, uma vez. Tudo é a gente conversar, instruir os participantes. Se não fizer isso, fica muito difícil. A gente tem que fazer um grupo mediúnico como uma família bem estruturada. E não pode fazer somente em 1h30 de intercâmbio espiritual. Infelizmente, as reuniões mediúnicas, quando acaba, que você olha assim, não tem mais nenhum dos elementos dentro do centro espírita, já sumiram todos eles. Não tem a iniciativa de um se aproximar do outro, ter um diálogo, doutrinador com médium, médium com doutrinador, ter a espontaneidade de dizer como é que você achou aquela comunicação que eu dei. E o outro tem também o direito de dizer, olha, eu achei que você hoje estava muito fixado na sua personalidade. Qual é o milindre que isso pode acontecer? Mas, infelizmente, acontece. Nós somos muito melindrados. Esse traço da personalidade humana prejudica muito o nosso trabalho mediúnico. Para que isso aconteça, é preciso que o doutrinador esteja muito bem sintonizado com o mentor da reunião, para não ter uma iniciativa que não é aquela que o mentor acha que deveria ser tomada. Então, sugestão hipnótica, regressão de memória espiritual, é imprescindível que o doutrinador tenha uma certeza absoluta pela intuição de que está sendo sustentada e inspirada pelo mentor espiritual da reunião. Seria a postura do dirigente, de ter uma conversa particular com esse médium e falar-lhe com fraternidade, tendo a utilização da palavra delicada para poder orientar o médium na circunstância em que o próprio médium ainda não tem capacidade de se autoavaliar. O ideal é o próprio médium aprender a se autoavaliar. Nós ensinamos isso no nosso livro. Qualidade na prática mediúnica, nós tivemos esse cuidado de utilizar esse aspecto das funções na prática mediúnica com a iniciativa de autoavaliação dos próprios que estão na incumbência da tarefa que desempenham. Isso é o ideal. No caso que isso realmente não seja possível, o dirigente pode, sendo uma pessoa de tato psicológico bem evidente, preparado, competente e experiente, orientar o médium de uma forma que o próprio médium faça o uso devido da sua orientação. Não é que o dirigente vai querer obrigar o médium a cumprir
a sua observação. Mas ele tem a responsabilidade, inclusive, para ser dirigente de uma reunião mediúnica, aquele encarregado dessa tarefa tem que ter uma liderança natural de referência ao grupo. Tem que ter a confiança total dos participantes do grupo mediúnico. Senão fica muito difícil para o dirigente conviver com pessoas de personalidade tão diversificadas como é no caso dos grupos mediúnicos das reuniões no centro espírita. Nenhum. O princípio básico é que o que o doutrinador fala para o comunicante, ali na hora eles não vão assimilar nada. Se é uma forma correta de orientar, de aconselhar, depois que ele sai, desliga-se do médium, então o efeito daquela orientação começa a tomar corpo na mente do espírito comunicante. Mas na hora ali, o espírito chega, ele não sabe nem a realidade que ele está vivendo, não sabe o que é que está acontecendo com ele. Esses espíritos que já vêm com uma personalidade definida de querer roubar o tempo do trabalho mediúnico nos centros espíritas, esses é preciso ter muito cuidado. Inclusive, eles se transformam em mistificadores muito prejudiciais. Então, veja como é importante um doutrinador se preparar para uma tarefa dessa magnitude. Não é coisa assim para se conquistar repentinamente, não. É preciso ser um estudioso, uma pessoa com características bem específicas na área de comunicação humana, porque, na realidade, são dois seres humanos, um sem o corpo e outro no corpo. Então tem que se usar o método da técnica de comunicação, que tem livros aqui a mão cheias na literatura. Mas, infelizmente, criar uma forma de prática mediúnica como o Espiritismo ensina. E não introduzir novidades na prática mediúnica que não tem nada a ver com a doutrina, como isso está acontecendo muito no movimento espírita. Depois, é necessário que aqueles que ali estão participando se humanizem, que adquiram essa característica que ainda não é generalizada no seio da sociedade humana, a gente se humanizar. A maioria das pessoas ainda estão na fase do instinto. Para passar para a fase da razão, para a fase da emoção, demora tempo. É necessário que isso tenha uma transição específica para que se concretize. Então é sempre bater na mesma tecla, como você acabou de dizer. É o interesse de cada um. Não se limitar a frequentar uma reunião mediúnica para somente naquela hora, 1h30, seja quanto for, a pessoa está com a mente voltada para o trabalho. Mas é sair dali, continuar o seu interesse e refletir a respeito do que ouviu, de como foi realizada a reunião, quais os fatores que entraram em jogo para que a reunião não tivesse
aqueles resultados exitosos. Tudo isso compete aos elementos da equipe mediúnica. Que a pessoa sai dali, vai para a vida comum, passa 8 dias depois, os mentores, por exemplo, como Filomeno de Miranda, sabendo das nossas deficiências e dificuldades, 24 horas você começa a se preparar. Tudo bem. É uma forma de diminuir as nossas deficiências imediatas, não há dúvida. Mas a gente verifica que não é suficiente. Você não vai aprender a se concentrar simplesmente quando você entra na sala mediúnica. A gente convergir a nossa mente para um centro de interesse, que é o significado da concentração, durante 1 hora e meia, não pode ser conseguido assim, num passe de mágica. É preciso que a pessoa faça exercícios extra prática mediúnica. Na nossa vida pessoal, de convivência com as outras pessoas, se repara que é muito comum, se forma um grupo, vamos fazer uma roda de conversa. Repare quantas vezes está todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, isso é o sinal característico da nossa deseducação mental. Então, em mediunidade, a disciplina mental é imprescindível. Não foi isso que Emmanuel disse a Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. E a gente está ouvindo e lendo isso e até hoje somos indisciplinados. Convoca uma reunião com o grupo todo para que o assunto seja ventilado, seja comentado, seja analisado. O dirigente é uma peça fundamental num grupo mediúnico. Um dirigente mal preparado, inclusive sem conhecimento do que é a mediunidade, porque existe muito no movimento, é terrivelmente danoso para um trabalho de intercâmbio espiritual. Então, todos os elementos que funcionam dentro da prática mediúnica têm que ser pessoas que realmente direcionem o seu interesse para aquilo que está realizando. Essa frase que às vezes é muito utilizável no nosso movimento, basta boa vontade. Boa vontade é indispensável. Mas não há nada pior do que boa vontade e a gente não sabe aquilo que está realizando. Tem que ter boa vontade, mas tem que saber. Seja o doutrinador, seja o médium, seja o dirigente, tem que saber. Tem que penetrar o conhecimento que está aí às mãos de todo mundo. Nós escrevemos 8 livros falando de mediunidade. Às vezes nós vamos em determinados locais, mais de 10 vezes, quando voltamos, está tudo na mesma coisa. A postura daqueles que participam dos nossos seminários não se nota progresso nenhum. São as mesmas perguntas, são as mesmas formas de se apresentarem durante o trabalho. A gente nota muitas vezes a desatenção. A gente sai muitas vezes daqui de Salvador, vai para o Rio Grande do Sul, a gente nota, uma das coisas que a gente presta atenção é a atenção dos participantes. E às vezes a gente nota os bocejos o tempo todo. Sinal de desinteresse, né? Bem, na prática mediúnica com qualidade, cada elemento na sua função, ele tem que estar
conhecendo a sua postura dentro do trabalho que ali está sendo executado. O médium, por exemplo, ele sabe que a concentração é imprescindível. Então ele tem que ter um cuidado de verificar de que forma ele está utilizando essa forma de disciplina mental na sala mediúnica. Eu estou toda hora saindo de dentro da sala, é uma coisa que o médium tem que estar prestando atenção. Eu estou me lembrando do que é que eu vou fazer amanhã? Eu estou fugindo daquilo que está acontecendo dentro da sala por qualquer motivo de desatenção? É uma das aptidões da qualidade na prática mediúnica de referência ao médium. Depois, a outra é o próprio médium saber, através da sua sensibilidade mediúnica, porque a mediunidade começa por sensação, para depois passar para a emoção. Se ele está realmente sentindo a presença das entidades que estão se comunicando por seu intermédio. Esse é outro aspecto qualitativo da prática mediúnica. Em seguida, o médium, em virtude dessa sensibilidade psíquica, ele começa a perceber a presença das entidades com mais facilidade, para poder ele realmente tomar determinada postura, como asserenar-se intimamente, ter uma forma de emotividade harmônica, para poder, quando ele for interpretar o pensamento dos espíritos, esses detalhes não prejudicarem na sua interpretação. Ele não falar alto demais, não esbravejar, como às vezes acontece. É um sinal realmente de qualidade, é a naturalidade da comunicação. Então, um grupo mediúnico, para os médios verificarem que está tudo transcorrendo dentro daquilo que é uma qualidade desejável, tem que fazer todas essas observações. Ele, para ele mesmo se corrigir. O doutrinador, ele tem uma postura racional pessoal. Não se pode formar um doutrinador assim através de cursos, não. Pode-se dar os pontos essenciais das posturas que um doutrinador deve colocar em funcionamento, como nós já citamos uma série delas durante a entrevista. E isto é o próprio dialogador que tem a responsabilidade de verificar. Eu estou, em primeiro lugar, ouvindo o comunicante, ou eu estou me antecedendo ao que sai da boca do médium? Se está fazendo isso, a qualidade está sendo colocada à margem. Eu estou espontaneamente procurando auxiliar o médium nos momentos difíceis, porque tem médios e médios dentro da sala mediúnica. Os doutrinadores não podem exigir que os médios já venham mediunicamente educados na sua personalidade. Ele tem que auxiliar, porque é um processo a longo curso. Como é que eu estou procedendo? Quando eu verifico que o médium está se excedendo no timbre de voz ou falando demasiadamente, o que é que eu tenho por obrigação de dizer delicadamente? Reaja um pouco. Porque imediatamente isso funciona. Eu estou fazendo isso,
Se não estou fazendo, a minha atuação não está a contento, não está dentro de uma qualidade desejável. O assistente participante tem que ser uma pessoa que se motive, porque é uma das funções mais difíceis dentro da sala mediúnica. Porque o indivíduo não é médium, nem é doutrinador. Ele fica numa posição de sustentação do estado vibratório da reunião, através da concentração, para uma irradiação ininterrupta de pensamentos construtivos e edificantes. Então ele tem que se autopoliciar. Eu estou fazendo isso para, se não estiver fazendo, fazer as correções necessárias. Depois ele tem que saber. Mas aqui eu posso, de repente, me surgir uma intuição de certa ordem que não era comum na minha pessoa. Isso pode ser um sinal que eu posso ser um dialogador, um doutrinador. O que é que eu tenho que fazer? Me dirigir ao líder dirigente e dizer, olha, está acontecendo isso comigo, para esperar que o dirigente lhe dê um retorno. Simultaneamente, a mediunidade é uma faculdade imprevisível. O indivíduo pode entrar na sala mediúnica como um assistente participante e, de repente, começa a aflorar a sua sensibilidade mediúnica. Então, ele começa a sentir de uma forma mais evidente a presença dos espíritos, a influência dos espíritos. Vai ao dirigente e fala. Então, tudo isso é que qualifica a prática mediúnica no seu processo mais imediato. Possivelmente tem outros ângulos a ser examinados. Mas, examinando-se esses primordiais, já é um sinal que há uma certa qualidade no desempenho de cada função por aqueles que ali estão participando desse grupo de trabalho de intercâmbio espiritual. Então isso, meu amigo, requer muito tempo. A gente vê um Divaldo Franco, um Chico Xavier e outros médios. Quantas vezes eles já foram médios, a gente nem sabe. E a gente que está sendo médio pela primeira vez. Não é?